Vamos voltar lá para a cabine do Morumbi, com o Otávio Neto e Mauro Betting, trazer para esse papo aqui. A gente está falando também aqui, amigos, né, sobre essa questão, né, porque acho que qualquer assunto ele vai esbarrar nessa situação política, né? É quase que impossível você separar as coisas. Mas nessa frase que o Wallace disse, que é uma frase que o torcedor do São Paulo adora dizer, né, Cotia salva. Nesse momento, de fato, Cotia pode salvar esse início de temporada do São Paulo? Eu acho que sim, viu? Pelo menos para esse início de temporada, o Crespo hoje ele trouxe vários jogadores da Copinha, do Sub-20. O Felisberto, por exemplo, ficou no banco, não foi utilizado, mas a gente viu o Paulinho entrar. A gente viu o Nicolas, que é um moleque jovem que tinha estreado no fim do Brasileirão do ano passado, também entrar hoje. A gente viu o Luca, que tem muita personalidade, galera da mesa aí elogiou bastante. E é um jogador que eu concordo, pode ajudar muito o São Paulo, já está mais próximo de ser uma realidade. O São Paulo tem as suas armas, né? E até financeiramente, o São Paulo também não tem condições de fazer grandes contratações. Pode ser uma saída para o São Paulo apostar na boa safra, mais uma que Cotia traz para o time profissional, né, Mauro? Traz, mas lamentavelmente nos últimos anos, alguns jogadores jogam... Luiz Araújo, que ainda brilha, por exemplo, no Flamengo, jogou 8 jogos pelo São Paulo. Sim. Né? Quando negociado e até era o que não era o acordado com o Rogério Ceni na sua primeira passagem como técnico do São Paulo. O São Paulo, uma das tantas coisas que o São Paulo fez na sua história gloriosa é fazer jogadores, até mesmo antes do trabalho excelente de Cotia desde 2005. O São Paulo fazer em casa, nas suas casas, grandes jogadores. Agora ele faz... A falta de uma boa gestão do São Paulo e toda a crise, tudo que mostra essa ingerência que o clube sofre há alguns anos, também se aplica na base, né? Sim. Na venda de jogadores muito abaixo do preço de mercado. Esse é o problema. O São Paulo, além de fazer muito bem, o São Paulo sempre soube vender muitíssimo bem. E hoje, pelas dificuldades financeiras que o próprio São Paulo se enfiou, né? Não é só o mercado, né? O São Paulo se enfiou, ele acaba vendendo mais barato do que deveria, acaba aproveitando menos quando consegue aproveitar. Isso não é um problema só do São Paulo, do futebol hoje como um todo. Mas eu não acho que agora, por exemplo, eu acho que a gente adora falar, não, deixa os moleques. Não é assim mesmo porque são moleques. A pressão é muito grande no São Paulo e tem bons jogadores. O Lucas, sem dúvida, é o melhor. Mas não tem ninguém assim extra classe. Não tem o cara o Nicolas, um bom lateral, tem apenas 18 anos, mas de novo, não tem ninguém que já chega e fala, pô, vou fazer. E nem pode. Nem pode. Se tivesse o Rogério Ceni na meta, o Denilson pelo lado esquerdo, não tem e não dá para ter. E eu acho que tem outra coisa, assim. Embora o Lucas seja muito bom. Num clube que enfrenta tantos problemas extracampo, você ter muitos jogadores jovens dentro de campo não é uma receita que costuma arrumar para um sucesso, né? Claro que não. Pelo contrário, né? Se é um ano... Pode queimar. Ano passado, o São Paulo já teve um ano dentro de campo difícil. Terminou o Brasileiro ainda tentando se classificar para uma pré-Libertadores, mas não conseguiu. Mas foi um ano que o São Paulo foi eliminado na Libertadores, foi eliminado na Copa do Brasil, caiu nas quartas do Paulistão, e enfim, vai jogar a Sul-Americana, não conseguiu ir para a Libertadores da América. Mas esse ano que o São Paulo entra agora, até pela declaração que o Luciano deu, e eu volto a tocar nela aqui e relembrá-la, não vai ser um ano fácil para o São Paulo, né? Não sei se ter tantos jogadores da base assim, para serem solução, seja um método de uma fórmula de sucesso para o São Paulo no ano. Não sei se o Wilsinho concorda comigo, né? Acho que jogadores mais prontos, como é o caso do Danielzinho, que veio como capitão do Mirassol, que fez uma campanha excelente no último campeonato, jogadores como o Luciano, que tem personalidade no momento de crise e tal, talvez sejam nomes melhores para o time titular do São Paulo, né, Wilsinho? Concordo muito com você, Otávio. Mas, assim, dentre todas essas más notícias, eu acho que vale ressaltar para a torcida do São Paulo, que o São Paulo, assim, né, tá acontecendo um monte de coisa, um turbilhão de coisa, todo dia sai uma parada ruim, diferente. Então, assim, para a gente tentar trazer para o lado bom, eu acho que dá para enfatizar o Lucas, clinicamente, disputando todas as primeiras bolas, tentando acelerar, longe de ser aquele Lucas que a gente conhece, mas muito melhor do que ele terminou o ano passado. Falta agora ritmo de jogo, preparação. O Caleri, que todo ligamento cruzado, você vê o jogador voltando com aquele medo, com aquele receio. O Caleri voltou praticamente como se ele tivesse uma semana fora. Voltou bem, voltou fazendo pivô,
voltou com um controle bom de bola, pô, é uma notícia ótima. O Luciano, sendo o Luciano conhecido, fazedor de gol ali, o Luca é uma grande notícia, o Cedric foi bem hoje pela lateral direita, o Nicolas entrou bem, o Wendel fez um bom primeiro tempo, o Danielzinho, que parece que está aqui já faz anos, então eu acho que para esse time jogar, um meio campo com Danielzinho e Pablo Maia é o encaixe perfeito, 2 caça-craque, pro resto da rapaziada jogar. Então, dentre todas essas más notícias, eu acho que o torcedor do São Paulo vai falar assim, pô, pegamos um time difícil, o São Bernardo, o Lucas se movimentou bem, tá voltando, o Caleri voltou de uma maneira legal, saudável, o Luciano, então, cara, assim, de tudo isso que tá acontecendo, eu acho que focar nessas boas notícias pro clássico, você ganha mais confiança, você ganha corpo, você vai até mais tranquilo para um clássico fora de casa contra um rival gigante. Já que você está falando desse clássico, jogo que a gente mostra com exclusividade, próximo domingo, a partir de 3 da tarde, direto do gramado da Neoquímica Arena, majestoso, Corinthians e São Paulo. Se você tivesse na pele do Crespo, você repetiria a escalação de hoje, o esquema principalmente de hoje, abrindo mão dos 3 zagueiros, indo com essa linha de 4 atrás. Lucas e Luca seriam titulares do seu time contra o Corinthians? Como é que você vê o São Paulo para esse clássico de domingo, Ilcinho? Otávio, eu sei que, conversando até com torcedores, amigos meus, falam, pô, e os clássicos a gente tem que vencer, tem que ir pra ganhar, não sei o quê. Cara, eu respeitaria o planejamento do início da temporada. Esse time jogou hoje, eu ia ver amanhã a condição física deles, o Sabino foi titular há 2 jogos seguidos, então daria uma segurada, o Arboleda voltando de lesão, o Caleri ainda voltando, então eu meio que repetiria, corria um risco enorme, eu sei, colocava até meu cargo em risco, mas eu ia com os 3 zagueiros, base daquele time que jogou o primeiro com o Mirassol, porque é preparação, é pré-temporada. Eu preciso dar agora um alívio para essa rapaziada, para eles voltarem a treinar com intensidade e pegar os jogadores que mal jogaram ou jogaram menos, como Marcos Antônio, Bobadilha, e colocavam em campo eles, tentava fazer ali pensando mesmo na preparação.